Jornal Anhanguera de volta. E você sabia que quase metade do que a gente paga no litro da gasolina é imposto? No litro de etanol, o peso dos impostos é de 1/3 do valor do produto. A possibilidade de redução desses tributos foi discutida numa reunião entre governadores e o Ministério da Economia em Brasília, mas ainda não se tem uma decisão. Tudo que o motorista gostaria de ter hoje é uma boa notícia na hora de abastecer. Era um álcool a pelo menos 2,30, né? Mas nunca vai chegar. R$3 já estava valendo, estava ótimo. Eu queria estar pelo menos o álcool ali para baixo dos 2,60, já era legal, e gasolina, R$1 de diferença um pelo outro, né? O presidente Jair Bolsonaro declarou que zeraria os impostos federais para abaixar os combustíveis se os governadores também acabassem com a cobrança de ICMS sobre esses produtos. O imposto é a principal fonte de arrecadação dos estados. Em Goiás são cobrados 30% sobre o preço da gasolina e 20% do etanol em ICMS. No ano passado, isso rendeu aos cofres mais de 4 bilhões de reais. Representou cerca de 22% da arrecadação total do estado. É muito dinheiro que o governo diz que não pode abrir mão. Este advogado tributarista diz que acabar com os impostos é uma medida praticamente impossível de acontecer. Especialmente pela quantidade de receita. Você tira uma parcela significativa que os governos de maneira geral têm. E aí, fatalmente, poderia desaguar em um desinvestimento em outras áreas hoje que já estão carentes, como saúde, educação, segurança pública. Nesta terça-feira, em Brasília, governadores se reuniram para discutir a reforma tributária e incluíram na pauta o desafio de zerar a tributação dos combustíveis. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi chamado pelo governador Ronaldo Caiado para participar. Mas, depois de muitas discussões, ficou decidido que o assunto terá que ser debatido bastante. Em média, o litro do etanol em Goiás custa R$ 3,43. 30% do preço são impostos. Significa que R$ 1,03 vai para o governo. Se os tributos fossem zerados, o motorista pagaria hoje cerca de R$ 2,40 pelo litro. Já o preço médio do litro da gasolina é de R$ 4,75. O governo fica com quase metade disso em impostos, mais de R$ 2. Sem os tributos, o litro da gasolina custaria hoje R$ 2,66. O sindicato que representa os postos defende que apenas uma simplificação da cobrança dos impostos já ajudaria a reduzir o preço. O ideal é que esse imposto seja realmente cobrado na origem, lá na indústria, seja na refinaria ou na usina, na sua totalidade, e que fosse um valor fixo e igual no Brasil todo, né? Isso geraria mais segurança no mercado e isso faria com que o preço pudesse ter uma reação mais rápida quando houvesse reduções. Tanta discussão sobre o assunto alimenta a esperança no motorista de ver o preço mais baixo na bomba. Se todos eles procurarem ajudar, é possível sim. Complicado. Para encher o tanque hoje, tá brincadeira não. Custa, né? Custa, viu? E a gente fala agora do novo coronavírus e da quarentena dos brasileiros que vieram da China. Exames feitos no grupo que está isolado em Anápolis mostraram que não há infectados pela doença. Dentro destes congeladores estão as 58 amostras colhidas assim que os repatriados e a equipe de resgate pisaram no Brasil. Todas deram negativo para o novo coronavírus e para outras 21 doenças respiratórias. A análise foi feita pelo Laboratório de Saúde Pública de Goiás, mas esta é só a primeira de 3 análises. A próxima será na segunda-feira. A última amostra será coletada no 14º dia. Após esse resultado, juntando com o primeiro, né, que nós esperamos que todos deem negativo, porque estão todos saudáveis, aí cabe ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Defesa fazer essa avaliação. A notícia de que o primeiro exame não registrou a presença do novo coronavírus animou os confinados. Nós conversamos com a doutora Ruia Li, que acompanha o grupo desde a saída de Wuhan. Segundo a doutora, com o resultado, ela e os outros médicos poderão ser liberados da quarentena, mas os repatriados terão que cumprir os 18 dias determinados pelo Ministério da Saúde. Lembrando que o período de incubação dessa doença de até 14 dias, eles precisam continuar de quarentena
para ter garantia que nesses próximos 14 dias, a partir do momento que se deixaram o território chinês, ninguém realmente foi infectado. A Força Aérea Brasileira, responsável pela operação de resgate na China, informou o destino de cada um dos repatriados após o período de isolamento. 11 pessoas devem ir para São Paulo, 5 para o Distrito Federal, 4 para Minas Gerais, 4 para o Paraná e 4 para Santa Catarina. Pará, Maranhão e Rio Grande do Norte devem receber um dos repatriados cada. O Ministério da Saúde divulgou o número de casos suspeitos aumentou de 7 para 8. De ontem para hoje, um foi descartado em São Paulo e 2 novas notificações foram registradas, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. O Brasil não tem nenhum caso confirmado da doença. Intervalo comercial e a seguir você vai ver que brasileiros vão ser monitorados sobre hábitos alimentares nos próximos anos. Pesquisadores querem identificar o que aumenta ou diminui riscos de doenças crônicas. Tem ainda a previsão do tempo e hoje é dia do quadro No Fim das Contas. Hoje quem vai chamar o nosso intervalo é o Pedro Henrique, lá de Novo Gama. O Jornal Anhanguera volta já!